Olá a todos, sejam bem-vindos. Então vamos aqui continuar com com o nosso assunto aí de banco de dados orientado a grafo, ok? Fizemos então aí um overview sobre a ferramenta, né, e a instalação dela, né? Vale lembrar também que é necessário ter a possibilidade de trabalharmos dentro dessa ferramenta aqui com a instalação de plugins, né? Existe aí algumas formas de trabalhar com isso, né? Estávamos falando ontem do Apache Spark, né? Então, aqui dentro de settings, né? Você pode vir aqui e fazer instalações de plugins, fazer busca e procurar, né? Então, é bem bacana isso daí, né? Essa parte de instalação aí e trabalhar com esses plugins, ok? Existem dois plugins bastante utilizados aqui, um é chamado APOC, né? Um é chamado APOC, A-P-O-C, que ele fornece uma série de procedimentos e de funções que pode te ajudar em muitas tarefas para fazer integração de dados, às vezes importação, né? Você quer importar um JSON, você quer importar um arquivo diferenciado ou conectar num banco de dados, esse APOC, ele é um plugin que você tem que fazer a instalação aqui dentro do nosso do Neo4j aqui, ok? Existe um outro plugin também, né? Deixa eu escrever aqui para vocês o nome que eu acabei de falar. Né? Existe aqui o APOC, né? Esse APOC aqui, ele é uma biblioteca, né, que consiste aí de muitas funções para ajudar em importações e diferentes trabalhos aí com integração de dados, com algoritmos para gráfico, com conversões de dados e etc, né? Existe também o Graph, né? Estávamos falando, né, mais cedo sobre isso, Data Library. Esse cara aqui, ele é uma extensão, tá? É um plugin, né? É um plugin, mas também ele é uma extensão, ok? De bibliotecas de data science para o Neo4j, entendeu? Então ele tem aí alguns algoritmos para detecção, para centralização, para obter nós similares, para poder te ajudar em caminhos de buscas, né? Igual eu falei para você, né? Para vocês aí, a busca do menor caminho entre a cidade A e a cidade B, por exemplo, né? E ele fornece também alguns algoritmos de machine learning. Esse cara aqui, ele é bem bacana de você fazer a instalação também desse plugin. São dois caras que você pode fazer a instalação no seu ambiente aí do Neo4j, ok? Voltando então, falando um pouco mais sobre grafo, vamos falar um pouquinho sobre a linguagem Cypher, né? E como que ela pode ser trabalhada dentro do Neo4j, né? Então, nós temos aqui o conceito de nó, tá? O conceito de nó é aquela bolinha que eu estava desenhando ontem, que ela é a unidade fundamental responsável por guardar os dados que representam uma entidade, ok? Um nó pode ter várias propriedades e um nó pode ter ligação com outro nó, né? Por exemplo, existe aí um nó aluno que pode ter as propriedades nome completo, data de nascimento, ok? E ele pode ter alguns labels que nós chamamos aqui, algumas marcações que vai dizer que esse nó aqui é aluno, é ex-aluno, entendeu? Se ele é frequente, não é frequente, entende? Então, é sempre recomendável colocar um tipo para cada nó. Então, o label é o tipo e você tem a propriedade, entendeu? Então, esse cara aqui é um conceito dentro do banco de dados orientado a grafo. O primeiro conceito aqui, então, seria o caso de nó. Existe também o conceito aqui, né, de o conceito de relação. O que é uma relação? A relação ela é representada por uma aresta que liga um nó a outro nó, ok? Quando ele faz essa ligação de um nó para outro nó, então é possível você criar então essa relação. Quando você liga o nó A com o nó B, a aresta que está aqui dali, ele representa a relação. O que é essa relação?
a relação diz o que o nó A depende do nó B, por exemplo, ou o que que ele representa, né? Então, eu posso dizer que o nó aluno, uma relação de cursor com a disciplina. Então, você vai ter vários sentidos nesse sentido, de um aluno ter uma relação aí de cursor com a disciplina, ok? Então, você pode ter o cursor, que é dentro desse nó aqui, né? A relação entre eles também pode ser colocado várias propriedades, assim como no nó. Pode ter várias outras, cursor, qual que é o semestre, qual que é o curso, qual que é o que você quiser colocar. Então, a característica mais importante de uma relação é que ela possui direção, isso é importante. Por exemplo, a relação cursor só faz sentido quando vai de aluno para disciplina. Ela tem uma direção clara. Há certos tipos de relação que até podem ser bidirecionais na prática, mas só é possível criar relações unidirecionais. Nesse caso que ela é bidirecional, é relacionado a você falar do aluno para a disciplina, você criaria um nó, e depois era necessário você criar uma aresta de disciplina para aluno, entendeu? Por mais que eles sejam bidirecionais, então é uma boa prática você fazer as duas ligações. Há certos tipos de relações, né, que pode até ter essa noção de ser bidirecional, mas não necessariamente, entendeu? Por que a gente fala assim, ó, não necessariamente? Porque, algoritmicamente falando, um grafo ele pode ser transformado aí numa tabela, numa relação. E aí como é que você faz um bidirecional dentro de uma relação sem criar chaves de um lado e chaves de outros, por exemplo, entendeu? Então é necessário deixar claro, porque aí essa consulta ela vai ir na direção que você colocou. Então qual que seria a direção da consulta? De aluno para disciplina. Se você tiver um bidirecional entre esses caras, aí seria necessário fazer uma consulta de aluno para disciplina e depois de disciplina para aluno. Ok? Seria necessário criar aí duas arestas. Ok? Beleza. A linguagem Cypher, você pode, então, criar um nó, né? Você pode, então, criar um nó, criar a relação, ok? E você pode, então, consultar um nó. Então, tudo aqui dali de criar, né? De criar, você cria nó e cria relação. O que você pode fazer com criar seria isso daí, ok? A parte de consulta. A parte de consulta de um nó, você vai utilizar a palavra-chave match. A palavra-chave match, ele é responsável por montar um padrão de consulta, de query, ok? Então, o que ele vai fazer? Ele tem uma escrita bem fácil, igual eu coloquei aqui na hora de criar a aresta, de aluno para a disciplina, a consulta também vai seguir esse padrão. O padrão principal do match é de um nó, o que você está buscando no relacionamento e quem que é o outro nó que ele vai retornar. Então, é sempre similar isso daqui, ó. Você tem o lado A, você tem a carry no meio e você tem o lado B. Então, esse padrão visual aqui, ó, é um padrão bem bacana que ajuda a gente a fazer as consultas com mais clareza, né? Obviamente, se for uma carry muito grande, assim como em qualquer outra linguagem de consulta, né, você vai precisar ler, entender e fazer a interpretação ali, né? Não existe aí, vamos dizer assim, um milagre, né? Mas esse padrão aqui, ele é proposital e tem o intuito de ajudar a visualizar o que você está buscando no grafo. Então, é possível modificar esse padrão à vontade para satisfazer certas queries. Inclusive, é possível incluir mais nós, mais relações, mais consultas e por aí vai, né? Então, qual que é a ideia? A ideia vai ser sempre a mesma. Eu vou trazer um nó que possui as relações de acordo com o padrão que eu estou buscando, ok? Então, isso daqui é uma propriedade dentro da linguagem de consulta Cypher, é uma palavra-chave, tá? Você não pode utilizar ela de maneira displicente. Ela significa, né? Ela significa que qual que é o critério de consulta, né? Se vai dar match ou não. Se der match, ele traz, se não, não, entendeu? Então, você já tem nó, relacionamento, aí você tem match, você tem outra palavra-chave agora, create. A palavra-chave create, ela é utilizada para criar os nós dos relacionamentos. A palavra-chave merge, ela é utilizada para criar nós
e relações apenas quando eles não existem previamente na base de dados. Então, se você fizer uma consulta nele lá e ele não existir e você estiver passando alguns parâmetros para ele e você utilizar merge, ele cria, entendeu? Então, o merge aqui, além dele atualizar de um lado e do outro, ele atualiza o quê? Criando. É muito útil na opção de importação de base de dados. Você está fazendo uma importação aí, e aí você quer criar aí 10 vezes a mesma entidade de escola, ok? E aí você faz um merge lá e passa um parâmetro para ele, ok? A propriedade 7, ela muda as propriedades de uma relação ou de um nó. Então, se você for lá fazer uma alteração, né? Se você fizer uma alteração aí, e essa alteração, ela precisa alterar um nó ou uma aresta, é necessário você utilizar a palavra-chave 7, ok? A palavra-chave return, ela é responsável por devolver o resultado da sua consulta, ok? Então, trabalhar com return é interessante porque é possível retornar linhas, que poderia ser registros, ok? Você pode parametrizar isso, ou você pode retornar o objeto grafo, entendeu? O objeto grafo é o quê? Os nós dos seus relacionamentos, né? As suas arestas, ok? Além disso, eu posso fazer uma agregação, né? Somando, contando, trazendo média, concatenando, perguntando quem que é o nó centroide, né? O nó central que está ali, entendeu? E por aí vai. Essas seriam as atribuições aí do nó. Delete. A opção de delete, ela é responsável por apagar um nó ou a relação inteira. Tem que tomar cuidado, tá? Se você apaga uma aresta, você apaga a relação, né, de um nó com o outro. Então, isso daí é uma perca que para você restabelecer, você vai ter que criar outra relação, né? O aluno cursou, aí você tem a disciplina. Então, se você apaga a relação aí, cursou, você vai ter de um lado um nó aluno e do outro lado um nó disciplina, sem nenhum vínculo entre eles, entendeu? Então, você tem que ter cuidado na hora de apagar isso. Se você quiser apagar tanto a relação quanto o nó que está envolvido naquela relação, ok, o nó A e o nó B, você tem que utilizar a palavra-chave detached. A palavra-chave detached diz o seguinte, para desconectar, entendeu? Para poder arrancar. Então, ele tira essa prerrogativa, né, de remover a relação e manter o nó, ok? Aqui, se você usar detached, ele vai apagar, entendeu? Tudo, não vai ficar nada solto lá. A palavra-chave remove, ela remove apenas uma propriedade do nó, ou apenas a relação. Então, se você utilizar esse delete aqui, utilize com cuidado, ok? Então, ele pode remover um label, ele pode remover uma propriedade, ele pode remover qualquer situação nesse sentido. A principal diferença de remove e de delete é que delete, ele tem a propriedade de remover tudo, né? E aí você perde, ok? A palavra with ela traz uma possibilidade de fazer algumas consultas prévias, entendeu? Antes de expor toda a relação que ele fez de busca para dentro da cláusula MEF, entendeu? Da cláusula match, né? Então, o que você pode fazer? Como o Cypher que suporta fazer consultas que usem resultados de consultas prévias, o if serve para expor qual que é esse resultado de um F anterior ou muito próximo ao que ele vai trazer, ok? Poderíamos dizer que esse if aqui é um tipo de return, só que um tipo de retorno parcial, né? Ele é um pouco mais complexo de ser utilizado, ok? Então, é a chave para quebrar padrões complexos, né? Para poder você dividir as suas carries, né? Para poder ficar mais fácil aquelas consultas, né? Então, você tem uma carry muito grande, né? E aí você pode fazer o uso do if para poder ir concatenando várias carries, ok? Trabalhar com Neo4j, ele é bem complicado, lembrar dessas coisas assim, né? Porque a gente não está acostumado, né? A partir do momento que a gente estiver combinado, a gente tem que acostumar com isso daqui
Então, para acostumar, nada mais tranquilo de acostumar do que estar abrindo, né? Estar abrindo a documentação de referência da linguagem Cypher, né? Então, nesse site que eu deixei no nosso slide aí, é possível você fazer a consulta, né, dos principais comandos aqui do Cypher. É um card, tá? É um card bem bacana, ok? Nós não vamos ficar entrando muito aqui, né, porque nós já falamos aí sobre o MongoDB, né? A ideia do Neo4j aqui é só passar um overview para vocês saberem que existem problemas matemáticos, né, que não se resolvem, né, com bancos de dados tradicionais. Você precisaria de um banco de dados muito especialista, né, vamos dizer assim, né? Então, isso aqui é um card, tá? Que você tem, eu quero fazer queries que faz apenas consultas, né, de somente leitura, né? Eu quero ler estrutura, eu quero criar alguma estrutura. Então, aqui tem as opções de criação. Eu quero trabalhar com merge, eu quero trabalhar com a cláusula with, eu quero trabalhar com coleções, né, de dados, está aqui também. Como que eu crio um label, como que eu faço uma união de um nó, de um grafo com outro grafo, por exemplo, entendeu? Como que eu posso fazer os operadores matemáticos, né? Como que eu posso fazer os operadores booleanos? A parte de string, de concatenação, que concatena com símbolo mais, igual lá na linguagem Java, ok? Como que eu trabalho, então, com comparação? Igual, menor, igual, diferente, tá vendo a simbologia aqui do... Deixa eu achar aqui, porque eu dei um zoom aqui para ficar mais fácil a gente trabalhar. Esse daqui é o símbolo do diferente, tá vendo aqui? Esse símbolo aqui é o símbolo do igual, menor ou igual, maior ou igual. Então, você tem os operadores AND, OR, XOR, que é o ou exclusivo, né? O ou exclusivo aqui, ele só é verdadeiro se apenas uma das partes forem verdadeiras, né? Não pode ser as duas verdadeiras, os dois lados serem verdadeiros, e não pode ser os dois lados falsos. Apenas um dos lados tem que ser verdadeiro para retornar, né, alguma coisa no XOR. E o operador aqui note, né, de fazer a negação, né. Então, esses daqui são importantes você estar com esse cara aqui aberto quando você estiver trabalhando com consulta. Tô com uma dúvida aqui, como é que eu faço uma constraint? Tá aqui, como é que eu faço uma parte aqui de algumas funções matemáticas, de absoluto, de número aleatório, de raiz quadrada, entendeu? Então, tem algumas... a função degrau, né? Tem aqui uma função degrau, né, para radianos, né? Log, né? Log neperiano, exponencial. Então, aqui tem algumas coisas que bacana. A parte de agregação que estamos falando lá, tem aqui também. Então, essa daqui é a documentação padrão do Cypher. É apenas um card, não é grande, tá vendo aqui? Tem apenas aqui o essencial. Bacana? Passando então pelo essencial, como que nós podemos trabalhar, né, com isso daqui? Eu posso criar um nó utilizando a seguinte estrutura. Create, ok? O nome que eu tô dando aqui, certo? Do nó, ele não tem nenhum label, tá? Ele vai ser só um nó lá, né? Uma bolinha, ok? E aí eu vou ter uma propriedade desse nó chamada nome e eu vou dar esse cara como usuário 1. Então, se eu executar esse cara aqui dentro do nosso Neo4j aqui, você vai perceber que ele conseguirá, sei lá, vamos pegar uma base de dados que eu ainda não utilizei aqui, eu criei esse gráfico aqui só para a gente ficar executando essas consultas aí para vocês terem uma noção aí de como fazer, né? Demorou um pouquinho para ativar, minha máquina está relativamente lenta. Cliquei aqui para iniciar o nó, né? Nossa, o pior que tem, cara, tem... Deixa eu criar aqui um local database. Aqui minha senha admin. Aqui eu quero subir na versão 4.1, né? Que é a última que eu tenho aqui, 4.1.3. Mas eu posso baixar já as atualizações se eu quiser. Não vou mexer com isso. Vou mandar criar nessa
nessa estrutura padrão aqui, 4.1.3, que é a última que está, vou clicar aqui em Start, né? É a última versão aí que está mais consolidada. Toda vez que você starta uma base de dados aqui dentro desse cara, ele para as outras, tá? Então, eu startei esse daqui, ele vai parar a graph, tá? Porque ele vai pegar o cipher todinho aqui, né? Quando mandar abrir aqui, e vai direcionar para aquela base de dados. Então, tudo que eu fizer aqui dentro, ó, tá dentro daquele banco de dados que eu acabei de criar aqui. Então, se eu vir aqui colocar uma situação de criar esse usuário aqui e mandar criar, entendeu? Ele vai trazer para mim essa opção. Deixa eu só trocar essas chaves aqui, porque copia de lá para cá, né? Essas chaves podem dar algum problema, né? Beleza, então ele criou um nó aqui para mim, né? Gastou 19 milésimos de segundo, né? Aqui tem um code de como ele executou isso daqui, né? Ele vai jogando um histórico aqui, tá? Então eu vou fechar esse cara aqui. Então ele criou um nó aqui para mim, ó. Né? Ele criou esse nó, ok? Então essa daí é a forma de eu criar um nó sem label, né? E eu posso também criar um nó, ok? E mandando retornar o nó recém-criado. Então vou vir aqui, vou criar o mesmo, vou consultar, né? Na verdade, né? O nó aqui que eu acabei de criar, você pode perceber, né, que vou tirar as aspas aqui, que eu já descobri que essa aspa do slide ele traz lá. Então, a linguagem é Meft, ok? Quero retornar um nó qualquer, que eu não sei o nome, que eu dei um nó de N, ok? Que ele tenha nas suas propriedades nome o valor usuário 1, ok? E aqui eu vou retornar ele, certo? Quando eu mandar executar esse cara, ok? Ele trouxe um nó aqui, ó, sem label, tá vendo aqui? Não tem um label dentro dele, só tá aqui o nó. Então, qual que é a ideia, então? Consulte, né? Dematch, ok? O valor da variável que eu estou procurando, certinho? Não sei quem que é ela ainda. Aqui, a minha carry, ok? Onde o nome foi igual ao usuário 1, certo? E aí eu quero retornar na consulta o objeto que retornar, eu vou chamar de N, que é o cara que veio aqui para mim. Então, esse é o jeito de ler aqui. Então, você tem essa leitura aqui do lado como gráfico, como tabela, tá vendo aqui? Então, ele trouxe aqui, né, uma noção aqui de tabela. Ele retornou N, ok? Agora, o objeto JSON desse cara tá aqui, entendeu? Como é que ele trouxe. Não tem labels, né? E tem uma propriedade, um properties, tá vendo aqui? Nome com nome usuário 1. Aqui tem a textual dele, uma visão, e aqui uma visão de code, ok? Vamos deixar aqui uma visão aqui de gráfico, ok? Então, essa seria a nossa ideia para poder estar utilizando um nó recém-criado, ok? E aí eu posso, né, brincar aqui, né? Eu posso colocar algumas relações, eu posso colocar a função de autocomplete na ferramenta, dá para fazer algumas consultas aqui, né? Igual, deixa eu colocar esse cara ali para a gente. Ok, então vou tirar aqui. Então eu vou ter que trocar todas essas. Esses caras aqui. Aqui não vai dar problema, porque esse nome aqui, ele tá com ID 0. Não sei se vocês conseguem ver. Quando eu paro o mouse aqui, ó, ele mostra bem aqui no display o ID, ó, dele. ID 0. Aqui eu coloquei ID 1, tá? E ID 2, usuário 2. Né? Mas eu posso colocar aqui usuário 2, usuário 3, sei lá, dá pra brincar aqui também. Com certeza aqui tem um localizar e substituir, mas é nova essa interface aqui para mim, é uma interface nova, eu não estou tão habituado com ela. A antiga era tinha menos recursos. Então, eu troquei aqui, estou criando essas relações aqui. Então, observa aqui, eu estou criando usuário 1,
com label, tá? Eu estou dando label aqui. Lembra que no outro estava apenas N usuário, né? Não tinham dois pontos aqui, olha só. Usuário 1, usuário 2, ok? Ok? Então, vai ter aqui o label desse usuário vai ter o label U1, U2. E vai ter uma propriedade nome e vai ter uma propriedade ID. Também estou criando um outro cara com a propriedade, um outro nó M1, M2, para chamar de módulo de sistema. Então, existe um módulo de sistema M1, existe outro nó também com o nome módulo de sistema, também M2. Esse módulo de sistema existe uma propriedade dentro dele chamado compras. Esse outro módulo de sistema existe uma propriedade nome dentro dele chamado financeiro, beleza? Aí agora vem aquela relação de criar a relação, lembra? Eu crio passando o meu nó de origem, qual que é a minha relação dentro de colchete, ok? E quem que é meu nó de destino, ok? Esse daqui seria a ideia de eu fazer a nossa relação. Lembrando que aqui, o tracinho maior é a setinha de qual eu estou trazendo. Aqui eu traço, eu ligo esse cara no outro, e aqui o tracinho maior que eu estou ligando esse cara nesse. Você pode ver que na hora que eu copiei e colei daqui, o nosso a plataforma, ele criou essa setinha para mim, ó. Então, tá vendo? Ele que cria, ó, tá vendo? Se eu colocar aqui o traço, tá vendo? Coloquei um maior que aqui, ó lá, se eu juntar esse cara, ele juntou lá, tá vendo? Ele que criou, ó, para poder ficar visual, tranquilo? Certo? Então, essa é a relação. Quando eu fizer essa consulta aqui, essa query aqui, esse daqui, esses dali deu certo, né? Esse escrito M2 aqui, eu acho que passou batido, o escrito M2. Deixa eu ver se eu escrevi alguma coisa aqui de errado. Tá aqui veio um símbolo, né? Aqui, você viu que trocou o símbolo? Tava um símbolo quadradinho, né? Então, vou tirar esses outros aqui. Vou apenas nesse cara aqui. Ok? Então, eu não sei se ele comita tudo ou não, né? Mas vamos... Bom, então, deu tudo certo aqui. Ok? Então, essa é a nossa visualização. Vou fechando esses resultados aqui para não ficar poluído o nosso ambiente aqui. Beleza, então ele fez a criação aí dessas consultas, né? Beleza, e aí eu posso, né, então, fazer algumas pesquisas, né? Essas pesquisas eu gostaria que vocês executassem aí, né? Então, vamos pegar aí uma pesquisa mais completa aqui, para a gente ver como é que ele faz, né? Então, assim, como a função autocomplete está ativa, a ferramenta desenha os relacionamentos, mesmo que eu não tenha pedido. Existe um botãozinho lá de autocomplete que ele desenha para a gente. Vocês vão observar isso. Se eu quiser fazer uma outra consulta aqui, eu posso melhorar, tá vendo? Aqui tem um outro consulta que vocês podem brincar. E aí eu peço para vocês ativar e desativar esse autocomplete para vocês verem o resultado, ok? Essa seria a nossa ideia aqui de consulta, de consulta inicial. Então, se eu fizer essa consulta aqui, lembrando, né, que na query eu acentuei, então aqui eu tenho que acentuar também quando eu estiver buscando. Então, eu vou pegar aqui a escrita. Então, estou trazendo aqui o usuário, ok, que possui acesso a nível de escrita, entendeu? Dentro desse módulo de sistema aqui, ó. Dentro desse módulo de sistema. Ok? Então, eu vou fazer uma consulta de usuário que possui acesso de nível de escrita nos nós relacionados ao módulo de sistema. E aí eu quero retornar o nó, a propriedade nó.nome,
a propriedade do relacionamento nível de acesso e o módulo de sistema.nome. Esse aqui é o que eu estou querendo retornar. Então, executando isso daqui, ele não achou no meu caso aqui, deve ser os acentos, né? Então, vamos executar uma query mais simples, para a gente ver se ele fez a gravação. Vamos retornar aqui todos os nossos usuários, ok? Então, vamos lá. Vou trazer todos aqui e ver se ele fez essa consulta. Então, ele trouxe aqui o usuário 1, usuário 2, usuário 3, usuário 4, né? Então, eu posso agora trazer o usuário. Deixa eu colocar uma vírgula aqui. Eu quero trazer os usuários, vírgula, o nó, né? Isso aqui é o símbolo de um nó, né? M, dois pontos, módulo sistema. Ele já traz o autocomplete aqui para mim. Então, pronto. Trouxe, tá vendo aqui? Eu trouxe os usuários e os módulos de sistema, tá vendo? Eu posso carregar, tá vendo? Posso brincar aqui e dar uma organizada aqui, né? Ele automaticamente põe alguém no centro, tá? Por mais que você faça isso daqui, você vai perceber que à medida que você mexe aqui, ó, ele empurra alguém para o centro, ó, empurrou compras, tá vendo? Isso daqui é importante da gente estar visualizando. Se eu quiser expandir essa janela, então eu posso colocar aqui em full screen, ok? Então ele trouxe aqui 8 nós, né? São 4 de módulo de sistema e 4 usuários, né? Tá aqui 8 nós. Eu posso clicar aqui módulo de sistema, alterar a coloração dele aqui, ó, para azulzinho, tá vendo? Posso alterar o tamanho dele aqui, eu quero colocar ele maior, as bolinhas, tá vendo? Dá para fazer isso daqui, que ajuda na exportação disso daqui. Depois, se você quiser exportar, pode exportar isso daqui também. Ok? Então, vamos continuando com a nossa... Toda vez que você clicar aqui, ele retorna lá para cima a consulta, né? Dá para trazer o módulo do usuário que tenha apenas a propriedade, apenas a propriedade ID igual a 1, ok? Então, se eu fizer isso daqui, essa mudança aqui vai mudar, você vai ver que ele vai trazer. Aí eu estou achando que não tem os usuários, né? Deixa eu ver aqui, usuário ID 1. Ah, tem 2 usuários com ID 1, ó. Acabei pecando, eu executei 2 vezes, né? ID 2. Tem 2 usuários com ID 1 e 2 usuários com ID 2. Então, a gente teria que fazer o drop, né? Para poder remover esses caras aqui. Mas é bem tranquilo. A ideia é fazer essas visualizações. Gostaria que vocês executassem a possibilidade, né, de executar esses SQL aí para a gente poder fazer as consultas, tá? Então, isso daqui é a parte inicial do nosso trabalho de visualização aqui com o gráfico. Beleza. Falando um pouco mais sobre os algoritmos de grafo, existe uma biblioteca, tá? Uma biblioteca para vocês. Aqui vocês podem, né, fazer um start aqui, ó. Vamos abrir um Movie Database aqui, por exemplo. Ele para aquele cara lá e vai subir esse daqui, né? Então, esse cara aqui é bem bacana, essa visualização aqui de tabela, de estrutura que você pode estar trazendo aqui, ó. Existem 169 nós, se você clicar aqui, ó, ele traz tudo para você, tá vendo aqui? Então, Matrix Revolution, Matrix Reload, tá vendo? The Matrix, né, são os 3, são a trilogia, né? E aí você tem os autores, né, que trabalharam em qual que eles fizeram parte, né? Então, eu posso vir aqui, fechar isso daqui, a visualização dele, tá vendo? E aí eu posso, ó, fazer uma visualização
diferente. Posso brincar com esses nós aqui, ó. Entendeu? Isso daqui é bem bacana, né? Se eu bloquear aqui, né, a parte aqui do Kenny Reeves aqui, por exemplo, tá vendo aqui? Ele também participou, né? Ok, tá vendo aqui? É bem bacana. Eu posso pegar visualizar só os personagens, né? Só os filmes, se eu quiser também visualizar só os filmes que tem na base de dados. Ok? Então aqui tem, né, tem vários filmes aqui com e você pode clicar nesse Johnny aqui e clicar aqui para poder expandir. Aí ele traz para você as outras consultas sem você ter que ficar fazendo as carries aqui em cima, entendeu? E clicando. Então, mas aqui ele fez a carry aqui, ó, tá vendo? Trouxe os movies limitando a 25 aqui, né? Mas você viu que eu posso expandir? Assim como eu posso vir aqui no Kenny Reeves aqui, ó, e mandar expandir também. Esse símbolo aqui de expansão. Olha lá. Aí ele trouxe do do Johnny e trouxe também do Keanu Reeves, ok? E esses verdinhos são os filmes que eles, né, que eles atuaram de alguma forma, porque a relação aqui do nó ator com o nó filme, a relação é atuar, tá vendo aqui? Então existe aqui um label, eu posso clicar nessa label aqui, tá vendo? Essa label aqui, ela existe. Então esse daqui é uma propriedade, mas você tem outras propriedades quando você clica aqui, ó. Você tem a propriedade de nascimento, entendeu? Você tem as propriedades da avaliação do filme, tá vendo aqui, dos ratings, aí ele traz as avaliações, tá vendo aqui? Então, olha só, o tamanho da consulta que ele executou para trazer essas avaliações, né? Da relação, né? Do relacionamento rating, né? Então, tem aqui as avaliações. Então, isso aqui é bem bacana da gente tá trabalhando. E nós podemos explorar aqui, né, outros bancos, né? Igual eu falei aqui, quando você vier aqui a parte de adicionar plugin que eu estava falando, né? Mas quando você vier aqui e adicionar alguns alguns exemplos de gráficos aqui, dá para poder pegar, né? É a parte do lado da Copa do Mundo, ele traz agora até os usos de Covid, né? Para você fazer uma análise sobre o Covid também, tem uns exemplos lá que dá para você brincar, entendeu? Então aqui, ó, né, existe algumas situações em cima desse cara. Beleza, falando em base de dados, para você fazer um trabalho bacana, existe uma base de dados da Yelp, né? Yelp Dataset Neo4j. Então, aqui existe no capítulo 3 alguns exemplos para você trabalhar com os algoritmos da Yelp, né, Dataset. Aí ele traz para você aqui onde você pode obter esse dataset, esse conjunto de dados. Ele te explica qual que é o conteúdo dos dados, ele te mostra qual que é a forma como desse dataset está construído, né? Então, ele tem uma construção de o país, né? Está dentro de uma área está dentro de um país, na verdade, a setinha está para lá, né? Uma cidade está dentro de uma área, um negócio está dentro da cidade, esse negócio, ele tem avaliações, né? Então, os reviews são relacionados ao negócio, e esse negócio está dentro de uma categoria, ok? E o usuário, ele pode então, ser amigo de outro usuário, esse autorrelacionamento aqui de outro usuário, e esse usuário pode escrever avaliações. Sabe aquelas avaliações que você vai lá e escreve sobre um produto, sobre um local, sobre alguma coisa? Essa seria a ideia do Graph Model. Para você utilizar esse cara aqui do dataset no formato JSON, para você importar, você vai ter que instalar o Apoc Plugins. E aqui, ó, no Apoc Plugins, ele te mostra, tem um vídeo aqui, né, com os jars para você poder fazer a instalação. Mas não precisa, basta ir lá no Plugins, mandar selecionar a POC, e aí ele está lá, você vai clicar no botão Install, ok? Aqui ele está mostrando para você como que você vai fazer a importação, tá? Como que você vai fazer a importação, você vai fazer uma chamada, um call. Então, dentro daquelas propriedades que eu falei para vocês, de MEF, dentro daquelas propriedades que eu falei para vocês, de create, existe uma propriedade lá chamada call.
Call é uma chamada de procedimento. Então, ele vai chamar uma biblioteca interna com o nome de APOC, vai setar dentro desse APOC qual que é o esquema, entendeu? O que, que ele está querendo trabalhar, certo? E vai importar o que você passar para ele nesse formato. Categoria, negócio, user, review. Ok? E aí ele está te falando aqui como que você faz essa importação. Olha aqui o mapeamento que ele está fazendo aqui. Atributos, horas, business ID, categorias, zebras, postal code. O Yelp, o Yelp Dataset, ele não foi feito exclusivamente para o Neo4j, por isso que ele tem aquele formato ali tabular, né? Então, aqui quando você procura, aqui deu uma quebra, mas tem o... Deixa eu clicar aqui no dataset. Beleza, aí tem aqui, ó, tem dataset. Esse que eu estou falando para vocês, esse negócio é o dataset de business, tá? É esse daqui que você deveria procurar. Mas tem 20 mil fotos, tem 10 mil mapeamentos de cidades metropolitanas, tem aqui 8 mil e 1 milhão e 8 milhões e alguma coisa de reviews. E aí você pode vir aqui, ó, e obter o dataset. Quando você vai obter o dataset, você vai colocar o seu nome, vai colocar seu nome aqui, vai colocar o seu e-mail, né? Vai colocar uma abreviação do seu nome, fala que está ciente dos termos e clique em download. Quando você clicar em download, ele vai te direcionar essa página que ela tem uma validade aqui de 60 segundos, senão você perde, 30 segundos, senão você perde a sessão aqui, então terá que preencher aqueles campos ali novamente. E aí você tem esses formatos e essas coisas aqui para poder fazer download. Se você quiser um download aí da Covid, por exemplo, ele tem aqui, ó. Só que aí é tabular. Por que é tabular? Na hora de você fazer a conversão, você tem que estudar o formato de base de dados que está vindo e fazer um trabalho aqui de importação. Não é só clicar e arrastar, entendeu? Então, você vai trabalhar aqui qual que é o formato que, você, que está vindo. Esse formato que está vindo aqui, está vindo da onde? Está vindo desse objeto aqui, ó, business.json, que vai estar lá na sua máquina. É um arquivo, um file, tá vendo? File, dois pontos, barra, barra, dataset. Então, você vai jogar esse arquivo para dentro do Neo4j, ele vai armazenar dentro de uma pasta lá chamada dataset, e a partir dessa data que você jogou no servidor, você jogou para dentro do servidor o arquivo, né, do Neo4j. Lá dentro dessa pasta do Neo4j, que você deu o nome de dataset, tem que ter um arquivo lá chamado business.json. Aí você vai fazer um merge nesse cara aqui, e ele vai rodar e vai fazer uma interação aqui sozinho, tá? E armazenando de 10 mil em 10 mil registros. Então, ele vai gravar de 10 mil em 10 mil, tá? Para poder não fazer a máquina sofrer aí com input e output, né? Ficar indo e voltando no base de dados, né? Então, ele vai de 10 mil em 10 mil. Ele grava um bloco de memória de 10 mil em 10 mil. Nesse caso aqui, você pode mudar, tá? Você pode, dependendo da sua máquina, colocar de 1000 em 1000, de 500 em 500, de 5000 em 5000, ou de 20 mil em 20 mil, você faz a sua a sua ideia aqui. E aí, obviamente, tem que marcar esse iterate list aqui para verdadeiro e ele vai fazer essa interação para business. E aí você vai baixar a base de dados chips, você vai baixar a base de dados review, você vai baixar a base de dados user. E para cada um tem um formato, tá vendo aqui, ó, de coluna. Users tem só o relacionamento friends, um usuário é amigo, né, do usuário com ID e tal, ok? Essa é a relação. Então, ele criou aqui o merge, ele está criando um usuário, que está dando o nome de user, que tem uma propriedade ID e value, e tem uma outra propriedade com relacionamento com outro usuário. Merge é uma estrutura de que se não existir esse nó, ele cria. Por isso que a gente utiliza o merge aqui. E o set é onde você vai ficar setando, né, gravando esses caras aqui. E o if é as considerações que ele tem, né, para ele separar o value, friends como friends, ok? Então, esses caras aqui é a estrutura, ó. Você pode ver que os reviews, as avaliações são diferentes a colunas, entendeu? Então, esse cara aqui é um trabalho bom que daria para vocês fazerem aí com o exemplo, entendeu? E aí é um artigo, né? Isso daqui. Aqui no Neo4j aqui tem vários exemplos aqui, entendeu? Tem vários exemplos aqui desses caras aqui. Então, esse é o Help
dataset. É um dataset que dá para você fazer essa conversão, ok? E aí você pode fazer análise de dados em cima desse Yelp, né? Em cima dessas situações aqui, né? Você vai fazer a importação, você vai fazer, você vai criar uma consulta que te traga esse relacionamento aqui, ó. É bem bacana fazer isso daqui, ok? Então, esse daqui é um overview, né, desse cara. Se por acaso você quiser trabalhar com uma biblioteca desse daqui com Python é possível, tá? Então, você pode vir aqui, ó. Eu não quero consultar lá no gráfico, eu quero fazer uma aplicação mesmo. Então, eu vou abrir aqui o terminal. Dentro do terminal, eu vou abrir a pasta downloads aqui, né? PyCharm, bin, e vou executar aqui o PyCharm. Opa. Beleza, então, estou abrindo aqui o PyCharm. Beleza, o PyCharm aqui, assim como a gente teve que fazer a instalação de algumas bibliotecas, lembra quando nós fomos trabalhar lá com o blog, com a parte do Mongo, que a gente teve que instalar o PyMongo, né, o Border e etc. Então aqui nós vamos ter que fazer a mesma instalação de uma biblioteca Python, né, de uma biblioteca Python para o Neo4j. Aqui nós fizemos o PyMongo, correto? A instalação do PyMongo. Então nós vamos vir nesse mesmo projeto aqui, ó, File, Settings, ok? Nas propriedades do projeto. Vou vir aqui no meu project, banco de dados no SQL, que foi o nome que eu dei aqui. Aqui dentro, Project Interpreter. Aqui tem as bibliotecas instaladas. Vou clicar aqui no maisinho, ok? E aqui eu vou selecionar pacote por pacote, né? Eu posso selecionar aqui o Neo4j, olha ele aqui, ó, tá vendo? Aí eu mando instalar, ele vai instalar na versão 4.2. Eu posso instalar os outros que eu quero. Tá? Vou fechar aqui. Você pode vir aqui no Python Console, ok? Certo? Ou aqui no terminal, ele já carregou a minha virtual machine aqui, tá vendo? O meu virtual env, que é essa pastinha laranja que tá aqui. E aqui dentro eu posso fazer o comando pip, olha lá, pip, 3.6, sei lá, né? Install neo 4j, e aí eu posso dar espaço, né? Tabulate, pandas e o matplotlib. Essas são as bibliotecas que você tem que instalar para poder você trabalhar com o Neo4j. Então, eu vou vir aqui, se eu der um Enter aqui, ele vai coletar essas bibliotecas, ok? E vai fazer a instalação. Vamos só aguardar ele fazer essa instalação, que não deve demorar, tá? Essa velocidade aqui não é minha internet, tá? Isso daqui é do lado de lá, do matplotlib, do servidor deles, devolvendo o arquivo para cá, né? Beleza, terminou de instalar aqui. Se eu vier aqui agora, se eu estiver chamado o pip do meu Python correto, que está nessa virtual env, né? Esses caras aqui, ó, eles vão estar aqui, ó, no File, Settings. Olha lá, ó, chamei o Python correto. Então, ele já instalou o Neo4j, o Pandas, o Tabulate, que eu vou precisar para poder transformar um grafo em dados tabulados, ok? Tranquilo?
O Matplotlib é uma biblioteca do Python mesmo, tá? Que plota os gráficos, ele te ajuda a fazer os gráficos, entendeu? Ele te ajuda a fazer os gráficos. Gráficos, tá? Não é o grafo do banco de dados Neo4j. O Matplotlib é para desenhar aqueles gráficos de pizza, de barra e etc, entendeu? Do Neo4j mesmo, a única coisa que é do Neo4j mesmo é essa biblioteca aqui, ó, Neo4j, ok? Vou dar um ok aqui. Então, agora eu posso criar um arquivo qualquer aqui, ó, novo, Python file. Vou dar o nome dele aqui de teste Neo4j, ok? Vou dar um enter aqui. E aqui eu posso agora, então, fazer as importações do Neo4j. Então, da biblioteca Neo4j, eu quero importar, então, né, aquele cara que eu falei para vocês, o Graph Database, ok? Do Pandas, que é a biblioteca para trabalhar com array, né, do Pandas, é SPD, vou simbolizar ele aqui como PD. E do Tabulate, eu vou importar o nome dele de tabulate. Eu vou dar o nome dele aqui da função de tabulate. Ok? Então, essa seria a parte principal de importação do que eu preciso estar trabalhando. E aí eu posso, então, agora, criar uma variável de driver qualquer, e aí eu vou chamar o graph database ponto driver e vou passar a minha máquina que tá trabalhando aqui, entendeu? Qual máquina que eu estou trabalhando, localhost, ok? Vírgula, né? Vírgula, a autorização. Qual que é a autorização aqui? Agora, eu não me lembro mais qual foi o usuário que eu coloquei. O usuário, não me recordo, mas a senha eu sei que é admin, ok? Então, ele vai conectar no localhost aqui, né? Nessa situação aqui da base de dados, ok? E aí eu posso, então, tentar já fazer uma consulta e trazer esses nós, os nós de alguma base de dados que eu queira tá trabalhando. Se você parar o mouse aqui no driver, ele te fala quais são as propriedades, tá vendo aqui, ó, que você tem que preencher, ok? Ele fala quais são as propriedades que você tem que estar aqui fazendo o preenchimento, ok? Então, é bem bacana essa possibilidade de, dentro do Python, a gente fazer a consulta, ok? Seria interessante se nós estivéssemos com a base de dados aqui pronta, né? Então, você poderia criar uma variável de resultado para ser preenchida lá embaixo, tá? A gente ainda não sabe o que ela vai vir, mas o formato que eu quero do resultado seria o label, né? Que seria o nome, né? E o conjunto, um array, isso daqui representa um array no Python, ok? E eu quero trazer também uma variável que já vai vir preenchida para contar a quantidade de resultados que veio desse label aqui, ok? E aí eu posso fazer a consulta igualzinho eu fiz lá no Neo4j, né? Então, aqui a escrita é um pouquinho diferente, tá? Igualzinho que eu falo assim, a mesma ideia, eu vou chamar aqui um driver.session, vou dar o nome desse cara aqui de sessão, ok? E aqui eu vou dar um tab, né, para poder ficar encaixado. Então, labels, né, os labels que eu criei lá em cima, né, vai receber aqui a minha raw, né, eu vou dar o nome dela aqui de label, ok? For row, que vai retornar vários, dentro de session.run, e aqui eu vou fazer uma call em maiúsculo, tá? O meu banco de dados, ponto, labels. Aqui está banco de dados ponto labels, porque o exemplo que eu estou fazendo para vocês aqui é porque ele faz a consulta em cima desses caras aqui, ó. Entendeu? Então, é algo a se falar aqui.
né? Então, db.labels. Eu acho que faltou uma chave aqui e essa daqui. Isso. E aí agora eu vou fazer um for dentro do meu Python aqui mesmo, né? Que é um for dentro dessa variável que ele retorna aqui, ó. Isso aqui já é a consulta que ele vai fazer para mim, ok? Aí vem aqui a consulta não, né? O formato, né? Do resultado, né? E aqui os labels dele. Nessa linha de baixo aqui agora eu faço a consulta. Carry vai ser o F, vou concatenar aqui math, ok? Aí eu vou fazer aquela noção de nó, né? Vou trazer os nós que possuem esse label que eu estou colocando ali em cima, return, ok? E vou contar os resultados e vou dar o nome dele de count, né? Esse cara vai encaixar aqui e esse cara vai encaixar aqui, ok? Essa seria a nossa ideia aqui. Aqui dentro do count, session.run. Aqui eu estou mostrando para vocês, pessoal, a estrutura básica de uma consulta, tá? Dentro desse cara, dentro do Neo4j, né? Qualquer trabalho que você for fazer vai ter que ser algo dentro do Python. Na verdade, eu não tinha nem planejado isso aqui, como surgiu uma ideia aí, então eu já coloquei. Qualquer coisa, depois eu faço um exemplo e posto para vocês certinho com o nome da base de dados, tá? Eu tenho que investigar aqui ainda como que poderíamos fazer. Resultado.append, label, opa, no plural não, result, count. Agora eu estou vinculando, né, o label e o count, ponto append, ok? E aqui a variável count. Volto aqui do for, volto no if, df. Aí agora o pd. Aí agora vem o data frame que eu vou converter os nós que vão vir em um formato de tabela, tá? Aí quem que é o formato que eu tenho aqui de tabela data? Quem que é que vai vir o resultado, né? Esse variável aqui result, ó, tá até cinza. Esse result vai se chamar data dentro do data frame aqui, ok? E aí agora eu vou imprimir, tá? Imprimir essa tabulação. Tabulate df.sort, vou ordenar pelo maior para o menor do menor para o maior de quantidade, ok? Headers, nos headers eu vou colocar as chaves, tá? É um parâmetro que eu passo para esse cara aqui, keys. Se eu escrever keys aqui, no cabeçalho do resultado, ele vai escrever o nome do meu nó, que no caso seria aqui o nome da minha coluna, seria label e count, ok? E aqui agora, dentro de keys, eu vou colocar o formato, se eu quiser exportar esse cara aqui, tem um botãozinho lá que vai aparecer, e eu posso exportar formato de PSQL, né? De Procedure Language. E aí o show index, eu posso omitir esse cara, eu não quero que ele mostre os índices do que ele tá trazendo. Então isso daqui, dentro de um cenário que eu consiga conectar num banco de dados que existe esse tipo de coluna, ao eu executar aqui, ele iria lá conectar lá no banco de dados do Neo4j. No nosso caso aqui, não vai dar certo porque eu tenho que resolver esse problema aqui do Drive de como conectar nessa base de dados minha aqui, né? Deixa eu abrir um terminal aqui. Geralmente ele pega o nome da máquina, pelo menos antigamente era assim, aqui era o nome da máquina, dois pontos, barra, barra, localhost, seria algo nesse sentido aqui, ok? Então, eu tenho que verificar qual que foi o usuário e senha, cara,
que eu dei para esse cara aqui. Eu realmente não sei. Eu tenho que pesquisar aqui no Neo4j e ver qual que é o usuário que eu criei lá, principal, dentro dele aqui. Esse cara aqui, o resultado dele seria o quê? Seria uma tabela escrita assim, ó, label. Aí lá na frente, escrito assim, ó, count, de quantidade, tá? Aqui estaria o, o objeto de nó. Quantos counters que eu tenho? 17. Quantos nós counter que eu tenho? Quantos nós área que eu tenho? 54. Quantos nor city eu tenho aqui? Né? 1093. Assim, ele ia dizer que todos os nós que eu tenho nessa base de dados aqui. Igualzinho tá aqui, ó. Né? Olha lá, quantos nó country que eu tenho, quantos nó área que eu tenho, quantos nó city que eu tenho, quantos builds, quantos review, quantos user, quantas categorias. Ok? Esse seria a ideia de fazer um exemplo com esse cara. Para isso, eu tenho que importar essa base de dados aqui dentro do meu Neo4j. Ok? Então, pessoal, a ideia do nosso cara aqui é isso, né? Se você quiser plotar, em vez de você fazer isso daqui em formato de tabela, você pode chamar um gráfico, né? Existe então aqui o PLT que a gente vai estar trabalhando aqui, ponto style, ponto use. Isso daqui tá na documentação, tá na documentação do nosso matplotlib, entendeu? Eu tenho que importar essa variável aqui, ó, matplot, né? Na verdade, se eu parar o mouse aqui, ele... Aqui, beleza? Vou importar aqui. Aí aqui dentro ele tem um formato aqui. Eu quero 5, ok? Terceiro, church, 5, church, 8. 5, T-H-I-R-T, faltou o Y, né? 13, 8. Beleza, isso aqui é um formato, é um estilo do meu gráfico. Ele te dá um estilo diferente lá assim, sabe? Tá dentro da biblioteca do Matplotlib. Eu meio que memorizei esse cara aqui por conta do doutorado. Aí aqui tem os axis que eu vou criar aqui. Os axis são as linhas, tá? São as linhas, são as legendas, né, do meu gráfico. Então eu vou chamar aqui o df.plot, né? Eu vou utilizar o formato de gráfico de barra, ok? O meu eixo X, no meu eixo X, vai ser a minha variável label, ok? Minha variável label aqui, ó, ok? Então, no eixo X vai estar o label. Então, vai estar escritos assim, ó. Eu vou copiar esse cara aqui. Vou dar Ctrl Z. Aqui, ó, os labels. Tá vendo? Country, área e city, né? Então, deixa eu... Eu esqueci como é que comenta esse cara aqui. Mas o meu eixo X vai ser country, área e cidade. E o meu eixo Y vai ser os números, tá? A altura desses números. Vai ser mais ou menos isso daí. Ok? Então, seria essa a ideia. Seria essa a ideia aqui. E aqui, então, eu poderia estar trabalhando em cima do meu plot aqui. O meu eixo Y vai ser quem? Y vai ser a variável count. Ok? E a legenda, eu não vou colocar nada de legenda, não. Ok? Mas eu poderia colocar lá embaixo do gráfico, né? Gráfico, não sei o que, disso ou daquilo, entendeu? Eu poderia colocar algo nesse sentido. E aí eu posso vir aqui, então, e fazer o axis, ok? Ponto 7
label text, né? Vou deixar vazio, ok? E aí plot ponto, a escala, tá? Aqui eu estou montando o gráfico. A escala dele aqui vai ser uma escala logarítmica, tá? Porque os números são grandes, então eu vou colocar 10 elevado ao quadrado, 10 elevado ao cubo. Você sabe aqueles números lá de country, de país, de reviews? Reviews não tem 8 milhões, entendeu? Então, assim, ele vai estar com o número lá de 10 elevado a alguma coisa, e a barra de 8 milhões vai estar pertinho dele, entendeu? Para poder não ficar uma numeração muito estranha de se ler. E o plot aqui, ponto, xtick. Aí eu vou rotacionar esse cara, rotate, 45, ok? E aí eu tenho o PLT aqui, ponto, think, layout, é o layout que eu quero ele com fundo cinza, layout, quero ele com fundo cinza, bem bacaninha, e não é 3D, plt.show, essa palavra plt.show, nessa linha aqui, quando o Python chegar aqui, ele vai pegar essas propriedades que eu setei, ok? Dentro do plot, dentro do meu gráfico, tá? Do meu gráfico, e aí ele vai imprimir o meu gráfico. Então, trocar para esse nome aqui para vocês entenderem, né? Então, aqui o meu gráfico de barras, ok? Minha escala. Então, aqui ele vai exibir o meu gráfico de barras, que é o que eu escolhi aqui, o gráfico de barras. Okay? Então, essa seria a ideia de como ele faria essa conta aqui. Esse exemplo tem um livro, tá? Que eu falei para vocês, que estão lá na primeira página, que eu vou deixar disponível para vocês, que é um livro de algoritmos orientado a grafo. Não tem muitos exemplos lá, mas te dá uma noção de como você faz a parte de representação, de como você pode fazer esse trabalho aqui, ok? Isso daqui, obviamente, eu não estou escrevendo na minha cabeça, né? Tem uma colinha aqui do lado, mas na colinha não tem essa parte aqui do import aqui, ó, e não tem esses caras aqui. Isso daqui deve funcionar. Isso aqui deve funcionar bacana. Então, o código para você conectar naquela base de dados lá seria isso. Aí você muda aqui o admin e a senha, importa o gráfico do jeito que está orientado aqui, nesses caras aqui, com nome. Você pode até pegar um vídeo aqui educacional que eles te explicam como fazer isso daqui, entendeu? E ele fala que o nosso gráfico contém usuário, friend, categoria, etc, entendeu? Nesse formato aqui, de exemplo, essa criação aqui do Neo4j aqui, ó, ela tem que funcionar. Bacana? Então, esse daqui seria o nosso exemplo do Neo4j. Qualquer coisa diferente disso, teríamos que fazer um aprofundamento, né? Mas dá para brincar no Select. Você pode brincar com pessoas, com consultas, né? Com os primeiros passos seus, pode ser com pessoa, alguma coisa nesse sentido. Entendeu? Então, assim, é bem bacana esse tipo de trabalho, né? Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, né? Estou aí à disposição, tá? Né? Dá para a gente fazer um trabalho aí bem bacana de brincar em cima desse gráfico, né? Sugiro voltar aqui, ó, no Neo4j, e, né? Deixa eu remover esse cara aqui, porque senão depois eu não lembro. Aqui eu posso carregar, né? Né? Todo o create dele aqui, ó, tá vendo aqui? Que foi utilizado para eu poder criar a base de dados, aquela lá, essa opção aqui, ó. Todos os create que ele fez. Mas seria bom você vir aqui no Sandbox, né? Aqui no Get Start. Você abrir aqui o Sandbox, né? E criar um novo projeto aqui. Por exemplo, aqui
sei lá, OpenStreetMap aqui, ó, ele traz algumas coisas bacanas para você aqui. E também na Copa do Mundo, ou qualquer outro que você quiser, lá tem exemplo demais, entendeu? Para você trabalhar. Eu espero que eu tenha atingido aí o objetivo, né? Eu fiz os vídeos porque 4 horas talvez não daria para poder fazer isso aqui para vocês, porque iríamos ser interrompidos, né? Nesse caso aqui, você pode ir pausando o vídeo, né? E pode ir replicando e tirando as anotações. Vamos só concluir esse exemplo aqui do OpenStreetMap. Beleza, então aqui eu vou abrir no meu browser aqui. São bases de dados bem bacana para poder ir praticando, sabe? Porque aí você consegue ir acostumando com essa linguagem aí. Então, se você tiver um problema aí que se aplique o grafo, seria interessante. Beleza, aqui tem as ideias, né? Que ele vai te explicando aqui, ó, um por um, onde é que está o quê, tá vendo? Tem que clicar aqui para poder pegar, ele pede para clicar aqui, ele pede para clicar ali dentro dos nós, né, dos relacionamentos, ok? Ele vai te explicando aqui, ó, tudinho. Você tem que ir clicando. Aqui é a parte de consulta, né, do Cypher, né? Ok? Aqui é onde é que você pode dar o play para executar a consulta que você digitar aqui dentro do Cypher, ok? Então ele te traz alguns exemplos aqui, ó. É bem bacana. E aqui ele traz o exemplo da Connection, né? Bolt, né? Se eu não me engano, cara, aqui no Python não é o nome, cara, aqui é Bolt. É isso mesmo, dentro do GraphDatas tem esse cara aqui. Alguma coisa nesse sentido, do Bolt. Olha lá, agora sim, ó, do Connection Refusion, né? Então significa que é isso aqui mesmo, pessoal, Bolt Localhost. Agora, cara, como foi o nome que eu criei aqui, hein? Será que foi Neo4j? Não. Aluno? Não. Então deixa eu ver aqui no desktop. Deve ter algum lugar aqui que mostra. Eu não sei exatamente aqui onde é que ele traria. Onde é que ele traria a conexão, sabe? Enfim, eu vou ter que pesquisar aqui, tá? Mas é isso mesmo, pessoal. Aqui ó, no nosso PyCharm, não é o nome dessa máquina, é esse Bolt aqui, ele faz isso. Onde é que ele vai? Localhost, ok? Usuário e senha. Porque esse usuário aqui eu realmente não me recordo qual que é o usuário. Talvez seja o usuário do Meet aqui, né? Conexão negada. Eu tenho que ver por que que ele não tem. Eu tenho que descobrir quem que é o meu usuário aqui. Eu acabei que eu não me recordo mais qual que, qual que seria esse usuário. Ok? Voltando aqui então nessa parte do Sandbox, eu posso clicar aqui em Start Learning
ok? E ele te mostra como que você pode aprender mais sobre isso daqui, tá? Talvez até que se eu tentar conectar com esse cara aqui, ó, armazenado no meu web browser, talvez ele deixe eu passar, mas eu acho meio difícil, porque tem uma autenticação, uma session aqui, tá? Eu queria ver justamente esse connection status lá no meu cara lá, mas beleza, depois a gente olha. E aqui ele traz, né, igual ele mostrou aqui, ó, os labels, né? São 69 mil nós aqui está limitado a 25, né? Ele sempre limita aqui para não pesar muito. Então, esses caras aqui são todos pontos no mapa, tá vendo? Que aqui o objetivo é você fazer busca, você sair de um ponto de uma latitude e longitude A e chegar no outro ponto e percorrer todas essas rotas no menor custo, por exemplo, entendeu? Então, esse daqui seria o exemplo nosso aqui para o caso da parte de mapa, né? Esse cara aqui eu não usei ele porque ele não é um visual tão agradável, né? Ele tem assim a parte de origem, né? O ponto de destino e você tem as distâncias em metros, né? Das rotas, né? Esse seria aqui o principal ponto de visualização dele, né? E aqui ele te explica o que que é um banco de dados espacial, né? Que é um banco de dados geográfico, né? Como é que você faz as consultas, né? Como é que você faz o cálculo de distância? Como é que você pode fazer uma consulta mais elaborada aqui e calcular os pesos dessas arestas de um lado para o outro, né? Colocar problemáticas, né, de trânsito aqui dentro, por exemplo. Então, por isso que esse exemplo aqui é um exemplo bem bacana para quem quiser trabalhar com o Neo4j, a parte de visualização de gráfico. Mas aquilo que eu falei, né? Aqui tem exemplo demais, ó, né? Eu não sei se aqui tem aquele que eu estava fazendo, não tem, né, cara? Senão eu poderia colocar aqui também. Beleza, pessoal, então essa seria a nossa ideia. A conexão aqui é essa daqui, viu? Né? Esse daqui é o formato. Se vocês fizerem isso daqui, né, eu vou até colocar maior aqui na nossa tela aqui, que vocês possam também, né, ver ele inteiro aí no vídeo, tá? Eu vou pegar esse cara aqui e vou colocar lá na nossa Classroom, mas para quem não tem acesso ao Classroom e estiver assistindo esse vídeo, talvez isso daqui ele printar e digitar, ele digita rapidinho, ele consegue fazer essa conexão, ok? Então, é isso, pessoal. Agradeço aí a atenção de todo mundo, tá? Obrigado a todos. Esse daí é um simples exemplo aí de como fazer o uso e do porquê utilizar o Neo4j. Abraço a todos.